Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, com mais uma edição do Microgênios News, trazendo aí alguns assuntos bem interessantes sobre essa nossa área de eletrônica, microcontroladores, sistemas embarcados e também sempre as novidades aí da Microgênios. Vamos lá, vamos direto aqui para as notícias que eu selecionei para falar com vocês. Tivemos algumas informações, alguns anúncios aí bem interessantes nessa semana. O primeiro anúncio que eu quero mostrar aqui para vocês de forma rápida, a Renesas, que é um fabricante de dispositivos aí, eletrônicos, semicondutores, circuitos integrados japonesa, né? Inclusive na área de microcontroladores é uma das maiores do mundo, adquiriu os direitos aí, né? Adquiriu a empresa, praticamente, a empresa Altium, que desenvolve ferramentas de desenvolvimento, ferramentas CAD aí de desenvolvimento para projetos eletrônicos. A Altium é o software Altium, né? Uma plataforma bastante conhecida e bastante utilizada profissionalmente para desenvolvimento de projetos eletrônicos, de placas de circuito impresso. Então foi negociada aí com a Renesas numa transação em torno aí de 6 bilhões de dólares e com isso agora a Altium é uma subsidiária completamente se tornou aí uma subsidiária da Renesas. É, Pelo que eu vou deixar disponível aí os links para vocês, tá? De tudo que eu comentar aqui das notícias. E parece que tem que a Renesas vai ter um foco bem grande aí em transformar as ferramentas para a parte de cloud, né? Inclusive o pessoal da Altium já tem experiência nessa parte de cloud, que eles têm uma ferramenta chamada Circuit Maker, né? Que já tinha certas integrações aí com a nuvem. Essa, inclusive, é uma ferramenta gratuita. Eu não cheguei a usar, mas provavelmente deve ser uma ferramenta bem interessante, né? Que é suportada aí pelos mesmos desenvolvedores do Altium. E uma coisa que eu achei interessante aqui é que aqui no final da reportagem eles comentam que antes da aquisição aqui da Renesas, a Autodesk, que é a dona do Eagle, chegou a fazer uma proposta que foi recusada pela Altium, né? Então não sei dizer se a Altium por acaso estava com algum problema financeiro, estava necessitando aí de uma injeção de capital, estava em busca aí de compradores, de investidores, né? Mas antes aqui da Renesas adquirir, aqui, é citado aqui né, nessa matéria aqui que a Autodesk fez uma proposta, mas que a proposta foi recusada lá para o pessoal da Altium. Vamos ver agora, talvez, o software é um software muito bom, mas é um software relativamente caro para os padrões brasileiros. Talvez agora com essa mudança aí dos donos, talvez mude também a política de preço, o foco, né? De mercado, talvez tenham outras versões aí mais acessíveis para os desenvolvedores. E aqui também não fala nada do que vai acontecer com a ferramenta Circuit Maker. A única coisa que diz é que por enquanto não vai haver nenhuma mudança drástica aí na, na estrutura da Altium, tá? Mas então, uma, uma notícia aí bem interessante, diferente aí, uma empresa de microcontroladores adquirindo aí uma empresa de ferramentas EDA, né? Uma coisa que eu tenho percebido também, quando a Siemens comprou também a Mentor Graphics, né, que fazia o PADS, é que eles estão trabalhando com essas ferramentas não simplesmente como ferramentas de projeto, né? Eles estão integrando em cadeias de ferramentas maiores, né? Em cadeias integradas aí, que englobem todo o processo aí de desenvolvimento e produção, né? Eu noto que eu recebia já há muito tempo as newsletters da Mentor Graphics, né, do PEDS, e depois que foi adquirida pela Siemens, eu notei essa diferença de integração aí, como uma ferramenta mais completa para com módulos, com integração com todo o processo produtivo, né? Até lá na ponta mesmo, com PCP de produção, RP e assim por diante. Então,
fica aí para quem trabalha com Altium, é interessante saber aí dessa novidade. A segunda novidade aqui é que foi lançado também oficialmente, tá? Provavelmente eles já estavam trabalhando aí, né? Mas nisso daqui, mas agora foi lançado oficialmente a Raspberry Pi Pico 2, a nova versão aí da Raspberry Pi Pico. E essa Raspberry Pi Pico, mais do que uma alteração em relação à placa, na verdade a placa vai ser uma placa compatível com a versão anterior. Mas a grande mudança é a mudança no circuito integrado, no chip, que era utilizado o chip, o 2040, né, o RP2040, que inclusive esses CIs, esses microcontroladores aí, eles são desenvolvidos pela própria fundação Raspberry, né? Então eles têm uma equipe de desenvolvimento, não só da parte da placa, né? Onde eles criaram as placas, os layouts aí para as Raspberries, mas eles também têm uma equipe de desenvolvimento de circuitos integrados. Então, primeiro eles lançaram o chip RP2040, que foi utilizado na Raspberry Pi Pico, na primeira, na Pico W, né? Que possuía 2 núcleos Cortex M0 Plus. E agora eles estão lançando aí o novo chip, o RP2350. Esse chip RP2350, ele também é dual core, ele vem com 2 núcleos, Cortex M3, só que aqui tem um detalhe bem interessante, que além desses 2 núcleos Cortex M3, ele também tem 2 núcleos RISC-V. Então, na verdade, ele teria 4 núcleos. Só que você precisa configurar lá por hardware, né, no processo de inicialização lá da placa, a utilização de 2 núcleos. Então, na verdade, ou você usa os 2 Cortex M3 ou 2 RISC-V. Muito interessante. Vou até comentar com vocês um pouquinho mais em relação a isso, mostrando o datasheet daqui a pouco para vocês. Então, também tem mais memória flash agora na placa, Raspberry Pi Pico 2. Existe a possibilidade do chip, né? Quando adquirir o chip, também tem uma versão com memória flash embutida, que antes não tinha, né? Antes não tinha o RP2040 com memória de programa, memória flash embutida, você sempre precisava utilizar uma memória flash externa, né, para o armazenamento do programa, e agora também já tem uma versão aí com a memória flash embutida, variações aí de soquete, né, de soquete não, desculpa, de encapsulamento, tá? Então é bem interessante, bastante interessante. E por falar nessa questão de RISC-V, né, desse núcleo RISC-V, gostaria de lembrar aí para o pessoal que a gente está fazendo uma campanha de férias aí, de férias não, de volta às aulas. A campanha de férias já acabou. Uma campanha de volta às aulas agora em agosto. E assim como tivemos para o pessoal que se matriculou ou fez rematrícula na superformação aí em projetos utilizando microcontroladores de internet das coisas, nós teremos também um mini curso exclusivo aí para o pessoal com esses microcontroladores CH32V, que tem núcleo RISC-V aí também, com o professor, com o instrutor, o engenheiro Daniel Kisp, tá? Então, a gente já tem parceria aí com o Daniel há bastante tempo, em vários projetos, e o cara é fenomenal, muito bom, vai ser um mini curso muito legal, transmitido ao vivo aí no dia 31 de agosto, tá bom? Então, fazendo a sua matrícula ou rematrícula, além de todos os descontos especiais, ter acesso a todo o conteúdo, isso daqui é o bônus, tá, pessoal? Deixando bem claro, isso daqui é o bônus. O conteúdo principal mesmo da formação, tem a parte da formação de programadores especialistas em microcontroladores, são mais de 300 aulas. Depois tem a parte da formação de especialistas em internet das coisas com o SP32, onde é falado sobre o FreeRTOS, o SPIDF, integração aí com nuvem, MQTT, LoRa, GSM, rede cabeada, tá? É um conteúdo muito rico aí, todo o conteúdo do clube de membros Microgênios também, da formação Labgênios, acesso à conta do Geniote, né? A nossa plataforma de internet das coisas. Então, todo esse conteúdo aí, além desse conteúdo, acesso
aos minicursos, né, que a gente gravou de férias. Inclusive, eu tô até. Essa daqui foi a plaquinha que a gente montou aqui para fazer o mini curso, né? Teve dois mini cursos, um com o KiCad 8 e outro com o Raspberry Pi Pico. É versão 1 ainda essa daqui, tá? A versão 2 ainda não chegou aí pro pessoal. Utilizando o MicroPython, que eu estou também colocando no ar, as duas gravações desses mini cursos. Acesso a todo o conteúdo da Microgênios, com certificados aí de cada especialização da formação, cada curso do clube de membros, cada palestra do curso de membros tem certificado, e também acesso aí ao mini curso ao vivo com o engenheiro Daniel Kisp sobre esses microcontroladores. E uma coisa legal desses microcontroladores, pessoal, é que esses microcontroladores eles são extremamente baratos, extremamente baratos. Vamos pegar aqui ó, só o microcontrolador aí. Vamos ver se é. Olha lá. 10 peças, é, R$ 30. Então tá por volta de R$ 3, mas tem até mais barato. Tem uns aí que estavam por volta de R$ 1 o chip. Um chip aí com núcleo de 32 bits. Então são microcontroladores extremamente baratos para projeto. Quando você precisar fazer um projeto que está com a lista de materiais aí muito apertada, vale a pena, porque dependendo do microcontrolador que você vai estar utilizando, pode acabar encarecendo, né, o seu produto. Então, vale a pena aí conhecer esses microcontroladores. Vai ser vamos dizer assim, um pontapé inicial, né? São os primeiros passos aí para trabalhar, mas vai ser muito legal e vai ser ao vivo aí com o professor Daniel Kisp. E é lógico, como eu estou comentando, isso daqui é um bônus especial, né, para o pessoal. O conteúdo principal é o que a gente já tem aqui, a formação de programadores especialistas em microcontroladores, a formação em internet das coisas, que é muito conteúdo. E fora todo o conteúdo do clube de membros e que a gente tem aí à disposição para os nossos alunos. Então, retomando aqui algumas informações aqui sobre o chip, né, o RP2350. Então, cara, o chip parece ser muito legal, muito bacana, com DMA, dual core, como eu comentei com vocês, é, duas seriais, duas SPI, duas I2C, 24 canais de PWM, USB 1.0. Ele, inclusive, isso daqui a outra Raspberry também já tinha. Ele tem um sistema que você consegue programar I/Os a partir de máquina de estados. Você consegue fazer uma configuração para fazer I/Os diferenciados, periféricos diferenciados ali com os I/Os, criando uma máquina de estados que trabalha independentemente, de forma independente, trabalhando ali com esses I/Os. Muito interessante. E aqui tem um pouquinho. Esse daqui é o datasheet, tá? Eu vou deixar os links aí para vocês conhecerem. Então tem aqui o datasheet. Olha que interessante aqui, ó, os dois núcleos aqui. Então tem aqui, ó, o sistema de depuração, né? Todo o sistema de inicialização aí e depuração, e aqui os núcleos, né? Onde você pode estar selecionando aí quais você vai estar trabalhando. Os núcleos, o ARM, né? Cortex M33 ou o RISC-V aí. Então você inclusive, pelo que eu entendi, você até pode selecionar para você trabalhar com um Cortex M33 e com um RISC-V no outro slot, né? Você seleciona aí qual você quer. Só que isso torna tão complicado o desenvolvimento, né? Porque são conjuntos de instruções diferentes, né? Então você vai ter que gerenciar muito bem a memória aí de programa para ir selecionando os núcleos e trabalhar cada um desses dois núcleos com conjuntos de instruções diferentes. Então, não é aconselhável. É aconselhável ou você usa dual core, as duas opções M33 ou as duas opções RISC-V. Mas é muito interessante. Isso daqui eu nunca tinha visto, né? Esse tipo de coisa. E outro detalhe, essa seleção dos núcleos, ela deve ser feita no momento
da inicialização, né, desse sistema de inicialização aí. Então, não dá para você ficar chaveando entre os núcleos escolhidos durante o programa, tá? Ou você vai selecionou os dois núcleos para trabalhar ali no dual core, você vai trabalhar na sua aplicação com ele. Isso daí é selecionado no momento da inicialização. Então, muito interessante. Aqui ele dá mais instruções aí, fala, tem funções de DSP, tem funções de segurança, ponto flutuante, muito bacana, cara. Olha, eu tô querendo aqui muito uma plaquinha dessa, tá? Assim que tiver realmente disponível, aí eu vou estar adquirindo uma. Uma coisa aqui sobre é, RISC-V. Recentemente eu até acho que foi no último Microgenius News eu comentei do lançamento do PIC64, né? E esqueci de citar que o PIC64 ele é um processador com um núcleo RISC-V também. E o núcleo RISC-V, para quem nunca ouviu falar, o núcleo RISC-V ele é um núcleo com o projeto aberto, tá? Então, diferentemente dos núcleos ARM, que são licenciados, né? Existe a necessidade de adquirir a licença junto à ARM para a utilização do núcleo nos projetos dos fabricantes. O RISC-V ele é um projeto aberto. Teve algumas empresas que criaram uma joint venture para criar uma empresa para estar trabalhando com o RISC-V, tá? Para estar desenvolvendo, que é uma resposta aí de alguns fabricantes de microcontroladores e de chips no geral aí em relação à ARM, porque a ARM estava dificultando algumas questões em relação aí à modificação do núcleo. Então existiam padrões de licenciamento do núcleo ARM, onde o fabricante ele poderia pegar e fazer modificações e customizações do núcleo, mas a ARM parece que estava restringindo um pouco esse tipo de coisa, então algumas empresas aí estão trabalhando para utilizar o RISC-V. É lógico que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente ouve aí na internet, principalmente do pessoal que é da área de software, né? Porque que muitas vezes eles associam, né, e fazem uma falsa equivalência entre o hardware open source e o software open source. O software open source realmente, simplesmente pelo fato de ser open source, e podendo ser utilizado aí de forma aberta e muitas vezes de forma gratuita, lembrando que ser aberto não significa que também não pode ser cobrado, né? Mas digamos, né, pegando que é open source e eles conseguem gratuitamente a utilização. Uma coisa é o software. O software, você deixando de pagar, por exemplo, o computador. Se você comprar um computador e não tiver mais que pagar a licença do Windows, realmente com o pacote final do computador com o sistema operacional vai ser mais barato. Tá? Porque realmente não vai estar pagando aquela licença. Já com a questão de hardware, quando a gente está falando do chip ser open source, é lógico que existe pode vir a existir uma redução de custo pela questão do licenciamento, mas a gente tem que entender que o principal custo de um chip é o fator de escala. Tá? É o fator de escala. Para você produzir chip barato, da quantidade, você tem que ter uma escala gigantesca de produção, mas gigantesca mesmo. A gente está falando de milhões e milhões de itens produzidos. Tá bom? Então, se o fabricante não tem esse fator de escala, não adianta também utilizar um núcleo gratuito que ele não vai conseguir produzir na quantidade necessária para baratear o custo do dispositivo, do semicondutor, do microcontrolador. É por isso que a gente muitas vezes vê aí que alguns microcontroladores aí mais baratos até do que outros componentes discretos e assim por diante, pela questão de escala. Muitas vezes ele tem uma escala tão grande de produção e essa escala de produção viabiliza utilizar tecnologias de produção mais moderna, porque também quanto mais vai utilizando tecnologia de produção mais moderna, embora o custo para o desenvolvimento da tecnologia seja mais caro, mas no final ele acaba reduzindo o custo do componente em si pela escala. Tá? Então, essa palavra escala ela tem que ser sempre muito bem observada aí na questão de hardware.
tá? Não adianta trabalhar sem pagar licença e você não ter escala, você não vai conseguir produzir um chip aí com valor realmente acessível, né? Com um custo aí, um valor de venda competitivo no mercado. Então é um pouquinho diferente da questão de software, mas independente disso, ó, o fato de ser aberto também é bem interessante. Muitos pesquisadores, instituições de ensino, empresas podem estar utilizando, inclusive até a própria China, que está tendo muitas restrições de utilizar núcleos ARM, né, por causa das sanções aí americanas, estão investindo bastante em desenvolvimento de novos chips utilizando essa arquitetura. E isso é bem interessante, gera inovação, gera competitividade, é muito legal. E aqui, então, esse novo chip aí, o PIC64, né? Inclusive já é para placas maiores, né? Para aquelas placas como se fossem computadores, né? Mini computadores em placa única, né? E aqui mostrando que a Canonical, né? Que é a desenvolvedora do sistema operacional Ubuntu Linux, também já disponibilizou um port aí que pode ser utilizado por essa plataforma aí, PIC64, que tem núcleo RISC-V. Então é isso, pessoal. Essas eram os comunicados, as notícias que eu queria passar para vocês hoje. Não esqueçam aí, fazendo a sua matrícula ou rematrícula, se você é nosso aluno. E, aliás, entre em contato com a Microgênios, entre em contato aí com o WhatsApp da Microgênios. Ó, aqui tem um WhatsApp, entrando na Microgênios Academy, tem aqui o WhatsApp da Microgênios. Fala diretamente lá com a Sandra do departamento comercial, que sempre vai ter uma condição totalmente diferenciada aí para você. Você que é novo aluno, você que é ex-aluno aí, então melhor ainda, tem condições sempre super diferenciadas. Mas você que é novo aluno também, entre em contato lá, conversa com o nosso departamento comercial que vai ter, que tem sempre condições diferenciadas e especiais aí para vocês, tá bom? E não percam aí, não deixem de se matricular ou rematricular e participar aí do mini curso ao vivo com o engenheiro Daniel Quispe aí no dia 31 de agosto. Muito obrigado aí pela atenção de todos, bons estudos e projetos para vocês.